Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Eu sou o Frederico, sou consultor da Datamine, e hoje eu vou apresentar para vocês o primeiro webinar da série das nossas soluções para mineração subterrânea, que é o Estúdio G. Eu vou apresentar o menu Planning e as suas principais novidades que foram disponíveis, que foram lançadas recentemente. Fiquem à vontade para utilizar essa parte de perguntas aqui no canto, se vocês quiserem me mandar uma mensagem. Tiver algum problema com o áudio, com a minha transmissão, me avisem, por favor. No mais, a dinâmica que a gente está adotando, a gente faz a apresentação dentro do plano, dentro do tempo planejado, e no final a gente abre uns minutos para quem quiser trazer algumas ideias, quiser discutir algo em torno do que foi mencionado durante a transmissão, fazer perguntas. Fiquem à vontade, tá? Vão tomando as notas durante a apresentação aí, se vocês acharem pertinente, depois a gente discute. Não fiquem também muito preocupados em ficar registrando print da tela, porque esses vídeos, essa apresentação está sendo toda gravada e vai ser disponibilizada para vocês no momento futuro. Ótimo? Então, vamos dar início à apresentação, somente em termos de contextualização. Vamos entender onde que o Estúdio G, que é o tema central da nossa apresentação hoje, se encontra dentro da cadeia de produtos da Datamine. A gente conta com soluções que atendem basicamente todas as etapas de um projeto de mineração, que vão softwares desde a parte de exploração, passando pela parte de estimativa, gerenciamento de dados, e a gente observa aqui, no canto inferior direito da minha tela, o Estúdio G. Ele é uma solução para planejamento de mina subterrânea, de desenho e sequenciamento. Se vocês observarem, a posição que ele está sendo citado aqui nesse documento é justamente entre o software MSO e o EPS. Só para vocês entenderem como que a gente trabalha com esses dados subterrâneos dentro das soluções da Datamine, eles seguem um fluxo. A gente conta com esse software, o MSO, que ele é um software para cálculo de reservas. Ele consegue, a partir de informações imputadas, das nossas informações geológicas, um cenário econômico, a gente consegue extrair o que a gente diria que são os realces matemáticos, certo? E após a gente obter esses realces matemáticos, a gente precisa de dar um caráter mais operacional para eles. A gente precisa de criar os acessos, a gente pode modificar, inclusive, o formato desses realces. E todas essas operações a gente faz dentro do Estúdio G. Então, ele recebe como input esses dados vindo do MSO e são tratados todos dentro do Estúdio G, que é a nossa ferramenta para desenho de mina e sequenciamento de lavra. Após a gente conseguir fazer essas alterações conforme a gente desejar, a criação dos nossos acessos, definir nossas taxas, definir um cenário pré-sequenciado, definir dependências, a gente consegue extrair todas essas informações e levar para o EPS, que é a solução da Datamine, onde a gente vai, de fato, alocar os nossos recursos e definir o nosso sequenciamento dentro de um tempo, dentro de um período espacial. Para que vocês fiquem sabendo, a licença do MSO ela já é inclusa para quem adquire o pacote do Estúdio G, e atualmente estamos na versão 4 do MSO, e ele pode ser acessado pelo Estúdio G sem necessidade de uma licença adicional. Para quem já é familiarizado com os produtos da Datamine, vai perceber que o Estúdio G ocupa hoje a mesma posição do Estúdio 5D Planner, que é uma ferramenta nossa antiga para design e planejamento de mina subterrânea. Hoje, elas são todas feitas no Estúdio G, com um caráter no sentido que os softwares ficaram um pouco mais unificados. Então, para quem já é familiarizado com outras soluções da Datamine, percebe que o Estúdio G ele herda dos demais estúdios, o estúdio para planejamento de mina a céu aberto e o estúdio de modelamento de recursos, ele herda dele todas essas ferramentas e dentro do mesmo ambiente, o que fica muito mais fácil desses softwares
conversarem entre si e a gente exportar e importar informações de um para o outro. Inclusive, se tiver alguém assistindo que possua licença do Studio 5, The Planner, recomendo que você nos procure ao final dessa apresentação ou mande e-mail. No final vou disponibilizar o meu contato pessoal. Para você ter mais informações do Studio G, eu recomendo fortemente essa atualização, porque os ganhos são muitos. Bom, o Studio G, ele, de uma forma geral, ele trouxe algumas ferramentas para deixar o fluxo um pouco mais dinâmico, mais interativo, a gente vai trabalhar com isso. Trouxe uma plataforma mais fácil da gente trabalhar com modelos tridimensionais, com modelos geológicos. Ele tem essa integração com MSO e com EPS, conforme eu citei anteriormente, onde essa transmissão e essa busca de dados fica muito mais fluida. Alguns comandos que a gente já tinha disponível no 5DP foram refatorados, tendo melhoras significativas. A gente também consegue trabalhar de uma forma mais fácil com os objetos, com os nossos arquivos. A gente não precisa de juntá-los todos de uma forma que a gente fazia antigamente no outro software. A gente consegue agora ter essa mobilidade maior para trabalho, principalmente no caso de projetos mais complexos, né, onde o ganho pode ser muito. Então, como tema central da nossa apresentação hoje, eu vou apresentar o menu Planning, que é a grande novidade do Studio G, é ele que a gente trabalha nele como um fluxo, a gente insere os nossos dados de entrada, e a gente consegue extrair algumas informações dele, atribuir alguns valores, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso, e ao longo da apresentação, vocês vão vendo, pode comparar as formas como as ferramentas melhoraram, o que teve de acréscimo e ganho. Ótimo. Vou mudar agora para a minha tela do Studio G, para a gente não ficar muito nesse campo somente do falar, e a gente conseguir ver na prática. Mais uma vez, qualquer problema durante a transmissão aí, sintam-se à vontade a usar a minha janela de perguntas aqui para me dar qualquer tipo de aviso. Então, essa é a interface do Studio G. Se vocês repararem, os menus aqui em cima, eles agora estão dispostos de uma forma horizontalizada, onde todas as ferramentas estão agrupadas de acordo com a sua funcionalidade. Tenho diversas ferramentas para trabalhar, desde dados gerais, manipulação geral de dados, modelo de blocos, e aqui encontra-se o Planning, que é o tema central da nossa apresentação hoje. Porém, antes da gente inserir os dados nele, vamos explorar um pouco esse menu nosso de design, que é o menu onde encontra-se o conjunto de ferramentas, as ferramentas ditas ferramentas de dia a dia, onde a gente pode criar novas, criar acessos, criar designs e elementos da nossa mina. A principal ferramenta que eu vou abordar com vocês hoje de design é essa ferramenta que nós temos aqui para a criação de rampa. Ela se encontra aqui no menu Design, chama Create Ramp. Quando eu clicar na ferramenta, eu vou dar um tempinho, porque eu sei que tem um delay, para a imagem chegar para vocês, então pode ser que, às vezes, eu estou falando, clico na ferramenta e vocês ainda não conseguem ver o que eu estou fazendo, né? Mas, ótimo, acredito que agora seja bom para todo mundo. Então, só recapitulando aqui, vou mostrar como que eu consigo fazer de uma forma muito rápida e interativa a criação de um acesso, a criação de uma rampa. Cliquei aqui na ferramenta e ela habilitou para mim, ele me diz na caixa interativa aqui para eu começar um ponto para eu começar a minha rampa. Vou escolher um ponto para começar a minha rampa. Vou mudar aqui para a cor verde, somente a título de ficar melhor para vocês enxergarem aí, e vou desabilitar esse meu grid, enquanto no plano de fundo aqui, que fica mais limpo. Então, ótimo, selecionei a ferramenta e ele me pede para escolher um ponto de começo. Seleciono. A forma que eu vou criar essa ferramenta, ela é baseada em algumas características do meu segmento. Eu falo para ele qual que vai ser o meu ponto de começo, em relação ao azimuth, ou seja, onde o meu zero é o meu norte. Então, eu escolho um valor de 0 a 360,
Vou botar aqui de novo, por exemplo. E posso inserir um gradiente para essa minha string. Vou inserir um gradiente negativo de 15%, para criar meu segmento descendo 15%, entrando no plano. E aqui eu tenho essas duas opções. Eu posso criar um segmento reto ou um segmento curvo. Nós vamos testar todas as opções. Vamos criar inicialmente um segmento reto. E se vocês observarem, à medida que eu vou selecionando as minhas opções na minha janela, ele já vai me dando uma prévia de como que esse meu segmento de rampa está sendo criado com as configurações de momento, porém ele ainda não criou. Ótimo. Então, tudo bem. Sendo definido qual que vai ser o meu tipo de rampa, vai ser um segmento reto, eu posso delimitar qual que vai ser o comprimento final dele. Vou botar aqui de 100 metros. No caso, o comprimento ao longo da minha reta, que ela está descendo 15%, eu poderia também dizer essa distância ou vertical ou no horizontal. Então, qualquer lugar que eu clico fora, depois de configurar uma opção, ele já me dá essa prévia, ele ainda não está sendo feito, ele só vai ser feito de fato quando eu clico na opção de adicionar. Se vocês repararem, ele ficou verde, porque agora ele está sendo feito. Ótimo. Vou continuar inserindo mais segmentos na minha rampa, não preciso de fechar e abrir a ferramenta todas as vezes, ela é interativa, ela consegue criando vários segmentos ao mesmo tempo. E o próximo segmento, a projeção dele com essa configuração inicial que está aqui na tela, ele tende a ser igual, porém agora eu vou mudar e vou criar um segmento curvo com um raio de 35 metros. Beleza? Então cliquei, ele já me dá essa prévia. E aí é o seguinte, eu escolho. Eu estou criando um segmento curvo no sentido horário ou anti-horário. Vou sair para essa opção como sentido horário. E agora vamos explorar essas 4 formas que nós temos de criar esse segmento curvo. A primeira delas é a opção do End Azimuth. Eu escolho um azimuth até o qual esse segmento será criado. Se eu colocar, por exemplo, aqui o azimuth de 90 graus, ele vai criar até apontar para o 90. Vou colocar aqui um valor razoável de 300. Perfeito. Ele está me dando a prévia, clico adicionar, está feito o meu segmento. Eu vou dar continuidade, criando mais um segmento reto, diminuir um pouco o azimuth dele aqui. E adiciono, mais uma vez. Agora, para eu criar um outro segmento curvo, habilito mais uma vez a opção de raio. Dessa vez vou escolher que ele seja no sentido anti-horário e, ao invés de delimitá-lo para que ele crie um segmento até atingir determinado azimuth, vou delimitar a partir da sua distância, ao seu comprimento ao longo da curva. Só para vocês verem como ele altera, vou mudar um valor aqui, botar de 120, está vendo que ele fez um segmento maior? Ou se eu botar um valor menor, por exemplo, de 80, ele faz o meu segmento de rampa até atingir esse valor. Vou voltar aqui para o meu 120, gostei dele. Vou inserir mais vou adicionar. Inserir mais um segmento reto. Adiciono. Bom, falei que são 4 formas de inserir um segmento curvo, né? A gente já fez 2. Um delimitando pelo azimuth, outro pela distância. E as 2 opções que restaram são, ou eu crio um segmento curvo de metade de um círculo com raio de 35, no sentido horário aqui agora. Adiciono, segmento reto, adiciono. E para fechar, vou explorar a última forma que nós temos de criar esse segmento, que é o segmento da dimensão de 1/4 de um círculo. Mudo para o sentido anti-horário, deu a minha prévia, clicar mais uma vez. Então, vocês podem ver que é uma ferramenta muito interativa. Ela é fácil da gente mexer, a gente consegue ver. À medida que a gente está construindo, antes da gente realmente construir o segmento, a gente consegue ter uma prévia de como que ele está ficando. E aí você pode ter o seu julgamento, você pode ver, não está legal dessa forma, vou alterar, vou voltar, vou fazer de tal forma. Ela ficou bem prática e interativa. Agora, mais uma ferramenta que eu vou explorar. Pronto, a gente definiu qual que seria, em termos de string, que seria
a orientação da minha rampa, e eu vou dar agora uma forma para ela. Essa rampa ela vai ser cilíndrica, ela vai ser um arco, ela vai ser retangular. Ótimo. Eu vou, inclusive, inserir, com o meu CRS de novo, um segmento vertical de 90 graus. Para a gente simular. De 25 metros aqui. Vou simular uma saída aqui para trabalhar com seções diferentes, tudo bem? Ótimo. Essa ferramenta é destinada a criar seções aqui agora. Ela é acessada unicamente pelo comando rápido de tela. Para quem já é usuário de produtos DataMine, sabe que a gente pode acessar todas as ferramentas disponíveis no menu aqui, digitando no teclado, com os comandos rápidos de tela. Essa ferramenta, ela chama-se Create Drive, então eu posso acessar ela com o comando rápido CDR, se vocês observaram no meu canto inferior direito aqui na tela. Ele habilitou essa ferramenta, onde eu vou adicionar formas para a minha rampa. Então, vou dar um nome para ela, chamá-la de rampa 01. Vou falar que ela vai ter um formato arqueado, extrudindo a partir do meu plano horizontal, com uma largura de seção de 5 metros, vamos dizer, e uma altura de 5 metros também, com um raio de curvatura de 2,25 metros. Se vocês repararem, à medida que eu vou preenchendo esses valores aqui na minha tela, ele já vai automaticamente mostrando como está ficando a minha seção. Ótimo, então vi, está de acordo com o que eu quero, seleciono a minha string na tela, falo com ela para aplicar esse formato que eu defini à minha string. Parem só que agora ele criou um novo objeto de wireframe aqui para mim, que eu não tinha. Com essa seção com shape de arco, conforme eu defini. Vamos agora criar um segmento, para a gente explorar as demais formas dessa ferramenta, um segmento... um tempinho mais uma vez pelo delay da imagem chegar para vocês, porque principalmente quando eu viro os dados na tela, quando eu mexo nos meus dados tridimensionais na tela aqui, não pode ser que tenha um delay para vocês aí. Então, ótimo, vou adicionar mais uma forma, vou chamar que seja um poço de ventilação, PV01 também. Porém, dessa vez o perfil dele vai ser um círculo, de raio, vou botar aqui 4 metros, ótimo. Seleciono a minha string, aplico essa forma a ela. Perfeito. Agora ele desenhou. Então a gente consegue ver o quão prático também é da gente criar primeiro a forma como a gente cria o nosso segmento e a forma como a gente dá um formato para ela. Tudo bem? Então eu só quis explorar a princípio essas duas ferramentas de design para vocês entenderem como que a gente criaria esses dados esses nossos elementos de mina, os nossos segmentos de rampa, ainda que sejam realces matemáticos, ainda que sejam realces criados manualmente, a gente pode explorar as demais ferramentas que existem aqui nesse menu. A gente consegue fazer uma porção de coisa com elas. E agora, para a gente trabalhar com o menu planning, que é o tema central da nossa apresentação, eu já vou utilizar dados previamente criados, mas fiquem à vontade no final da apresentação, se tiverem mais dúvidas sobre ferramentas de desenho, ou até se quiser bater um papo comigo depois, vou ficar online um tempo depois aí, pode mandar mensagem por e-mail que eu vou estar pronto para responder vocês, tudo bem? É nosso segmento, vou desfazer dele. E vamos entrar então no menu Planning. Qual é o objetivo dessa ferramenta dentro do Studio G? Como eu disse, o Studio G ele é um software destinado a desenho e sequenciamento de mina. Então, a gente já viu como que a gente desenha, e agora nesse menu Planning a gente vai inserir todos os nossos dados que sejam de desenhos ou que tenham vindos do MSO, que é o otimizador de realce,
E a gente vai prepará-los, atribuir valor ao longo dos segmentos desse nosso desenho para criar nossas regras, para depois a gente conseguir aplicar e fazer o nosso sequenciamento. Consegue criar dependências, consegue criar leis, no sentido de a gente avaliar o que a gente tem e definir quais que serão as nossas ordens de lavra, ordem de desenvolvimento. Então, o objetivo dele é a gente trabalhar com esses atributos e preparar os nossos dados, deixá-los prontos para a gente exportar para o EPS, que é a solução para o sequenciamento de mina. Tudo bem? Vamos dar início aqui no menu plano, então acho que deu tempo de chegar a imagem para vocês aí. Se vocês verem, ele fica com minhas ferramentas todas desabilitadas, então eu preciso de exibi-las. Ótimo. E a primeira ferramenta que a gente tem aqui dentro é essa ferramenta de settings. Esse menu planning, o legal dele também é que ele é um fluxo. Ele está disposto aqui na horizontal e ele é justamente na ordem que a gente insere os nossos dados. Então, a gente consegue seguir essa sequência lógica aqui. Tudo bem? Algumas ferramentas que elas podem ser mais úteis, elas foram disponibilizadas em vários lugares desse menu, para a gente não ter que ficar indo e voltando toda hora. Mas vocês vão entender que ele é bem intuitivo, ele é bem fácil, pois ele segue essa sequência na horizontal aqui. Só para contextualizar vocês, deixa eu abrir aqui na minha janela 3D os dados que a gente vai trabalhar. A gente tem seções de realces criadas manualmente. Bem, vou dar um tempinho aí para vocês conseguirem ver. Tem os meus arquivos de desenvolvimento, eu tenho a minha rampa com os demais elementos, certo? Segmento de rampa, tenho os pontos de carga, SAMP, tenho meus equipamentos, meus arquivos das minhas OR drives, desenvolvidas ao longo do corpo de minério. Arquivos de strings representando a minha ventilação, post raise, e tenho também alguns realces que foram gerados pelo MSO, os chamados realces matemáticos. Então, essa é a nossa database que a gente vai estar trabalhando dentro do menu planning, que a gente vai seguir o nosso fluxo aqui. Em termos de nomenclatura, alguns já estão acostumados, outros ainda não tanto com essa forma, né? Mas, basicamente, esses arquivos de realce desenhados, essas seções de realce desenhados em formato de string, a gente chama de arquivos CXS, que são sólidos complexos, os arquivos de wireframe, que são esses arquivos nossos realces matemáticos, e todos esses arquivos que nos remetem ao desenvolvimento, que são arquivos que possuem uma seção fixa, a gente chama de FXS, que são justamente Fixed Cross Sectionals. Ótimo? Então, vamos dar início ao menu planning. Primeira coisa que eu preciso de dizer para ele, nessa parte do Design Files, é declarar quais são os designs que eu vou trabalhar, quais são os arquivos que eu vou trabalhar. Então, eu insiro, onde eu vejo essa setinha de mais aqui dentro desse fluxo, é para eu inserir dados. Então, eu clico nela e seleciono qual tipo de dado que eu vou inserir. E que, se vocês repararem, para quem já é familiarizado com o Studio 5DB, os arquivos, antes de serem inseridos, eles precisavam todos de ser compilados para eu só conseguir inserir um tipo de arquivo dentro do fluxo. E agora eu sou livre com o Studio G para inserir quantos arquivos eu quiser do mesmo tipo, ou do tipo variado. Então, eu vou inserir os meus arquivos de FXS, que são as seções fixas, eu vou inserir a minha rampa, o meu arquivo de OR drive e o meu arquivo de ventilação. Vou trazer também o meu arquivo de stopes desenhado manualmente, que é o meu arquivo de CXS, e o meu arquivo de wireframe, que são os meus stopes matemáticos. Bem, e se vocês repararem aqui na minha tela, cada realce da minha base de dados, ele possui uma informação chamada Stope Num, que é um identificador de stopes. Ou seja, cada stope dentro desse painel aqui, ele está sendo identificado por um número. Eu preciso de informar isso aqui
quando estou declarando meus dados, a partir de qual atributo eu estou agrupando os meus scopes, que eu estou separando meus scopes. Ótimo? Esse atributo do scope none. Bom, dando sequência aqui ao fluxo, eu tenho essa opção também aqui chamada de Naming Conventions Assignments, que ela é uma opção que a gente pode criar filtros para a gente trabalhar posteriormente com criação de relatórios, para a gente tirar informações do jeito que a gente quiser. E tenho também essa opção de construir nomenclaturas para personalizar o meu projeto de alguma forma que eu já estou acostumado a trabalhar. Então, eu posso criar regras de nomenclatura, por exemplo. Todos os meus arquivos de FXS, eles vão adotar a seguinte nomenclatura. A princípio, não vamos criar nenhuma regra de nomenclatura aqui. Na verdade, vamos criar um filtro, porque como vocês viram que eu inseri dois tipos de scope, dois tipos de realce, que são os realces desenhados manualmente e os realces matemáticos, vou criar um filtro para que eu possa, chamado realces. Ou seja, então, mais uma vez, eu clico na setinha de adicionar, essa ferramenta do Edit Filters, que eu acessei por aqui, só voltando aqui, né? Às vezes tem um delay aí. Então, acessei a ferramenta para eu criar filtros, adiciono um filtro, dou o meu nome para ele e adiciono como que esse filtro meu vai trabalhar. Eu vou falar que quem tiver o meu design, meu tipo de design, sendo CXS e o wireframe, significa que é um realce. Tudo bem? Então, eu escolho meu tipo de design, CXS, e o meu tipo de design de wireframe. Já são filtros previamente, filtros internos já criados pelo estúdio, CXS e wireframe. Então, eu usei esses dois para criar um tipo de informação para mim. Beleza, criado esse filtro, pulo para a próxima etapa. Deixa eu descarregar esse dado aqui em tela, mais leve. E agora eu vou inserir qual é o modelo de blocos que eu estou trabalhando com ele, de onde que eu vou cubar e qual a informação que eu vou cubar esses meus elementos de design inseridos aqui. Então, aqui, nessa parte de Interrogation Settings, este ícone de Edit Block Models, acesso, e mais uma vez, setinha de mais, adiciono meu modelo de blocos. Escolho para ele, digo para ele qual que é o campo do meu modelo de blocos que está representado a minha densidade, né? Cada lugar trabalha com alguma forma. A convenção de nome que você usa para densidade é só inserir aqui. O meu, como ele chama density, ele já leu automaticamente. Se tiver, por exemplo, SG ou dense, basta vir inserir aqui. Ótimo. Aplico, ok. E aqui eu falo, nessa ferramenta do Edit Property Definitions, qual que é o campo do meu modelo de blocos que será cubado. Esse modelo que a gente está trabalhando aqui, vocês observaram que é uma mina sublevel scope, um modelo de corpo de ouro, tudo bem? E eu vou puxar então agora essa informação de ouro aqui. Todas as vezes que a gente deparar com essa setinha, esse formato de engrenagem chamada Generate, a gente consegue trazer informações de dentro do arquivo. Ou seja, dentro do meu arquivo de modelo de blocos eu tenho essa informação de ouro. Então, através do Generate, eu vou buscar esse campo ouro, aplico OK. Vou trabalhar com ele aqui em grama por tonelada, aplico e OK. Tudo bem? A próxima ferramenta que a gente tem na sequência aqui é essa ferramenta do edição de valores default. Essa ferramenta ela serve para a gente informar no nosso projeto que eu já inseri os meus arquivos de design e inseri um modelo de blocos. Porém, pode existir lugares que estejam que meus arquivos de design não englobam um modelo de blocos. Eu digo para ele, não, então, quando você não encontra um modelo, você vai tratar os seguintes valores como sendo default. Eu vou chamar de default, valor padrão, default waste, considerar uma densidade de 3 e ouro de 0, porque eu só tenho meu modelo aqui, meu modelo de blocos para minério. Então, vou tratar isso aqui como sendo um mistério. Aplico, OK. Agora eu vou inserir as formas a forma como eu vou cubar esse modelo.
eu preciso de cubar todos os meus arquivos de FXS. Então, mando ele cubar este modelo nos designs FXS. Mando ele cubar este modelo no design as minhas wireframes e mando cubar as minhas CXS. A princípio, ficaria ok para eu mandar ele cubar dessa forma e obter minhas informações. Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu slide qual é o problema disso. Quando eu mando ele cubar a minha FXS, que é meu arquivo de seção fixa, meu desenvolvimento, mando ele cubar a minha wireframe ou Stoke, ou CXS, que seja, ele pode estar contando 2 vezes essa informação da FXS, porque no nosso desenho ela está sendo desenhada dentro do Stoke, conforme a gente vê nessa imagem aqui. Então, para que essa informação não seja contabilizada 2 vezes, eu preciso de depletar o meu FXS. Então, eu uso essa seta aqui para inserir esse novo campo de deplete, e vocês veem como eu movi ele para cima logo abaixo, depois que ele cubou ele, com essa setinha de move up e move down. Tudo bem? E ao depletar do modelo de blocos, eu escolho uma configuração aqui para ele subblocar no contato. Vou colocar um valor alto aqui para ele ficar bem aderente, tá? Vou dividir cada célula daquela lá por 20 para fazer aquele contato durante a depleção. E posteriormente escolho qual que vai ser a minha legenda que eu vou ter esses resultados meus disponibilizados, a forma como eu vou agrupar esses resultados de cubagem no meu modelo de blocos. Eu tenho uma legenda aqui por recurso, para esse campo CAT. Ótimo, então tendo configurado essa parte inicial, que é justamente para a gente declarar, a gente informar quais que são os dados que a gente vai estar trabalhando, salvo e seguindo o fluxo, vem para essa ferramenta de design. Vou dar um tempinho aí também para questão de delay que pode estar acontecendo. Então é o seguinte, a gente já declarou quais são nossos arquivos e agora eu vou trabalhar com o conteúdo desses arquivos. Quais que são os atributos que eu tenho dentro desses arquivos que eu preciso de trazer para o meu projeto para que eu possa, posteriormente, no meu fluxo, trabalhar com meus dados, criar regras de dependência, criar prioridade, definir qual o segmento de rampa vai ser criado em detrimento ao outro, definir prioridade de lavra. Então, por isso eu tenho esse menu aqui de design, onde eu posso gerenciar os meus atributos. Essa ferramenta de edição de atributos é onde eu trago ou crio atributos para dentro do meu projeto. Então, mais uma vez, eu tenho essa minha ferramenta do Generate, essa minha engrenagem. Eu trago os atributos. Deixa eu buscar aqui. Vou buscar os meus atributos que estão no meu Stoke de CXS, por exemplo. Ótimo. Então, ele está lendo para mim aqui quais são as informações que ele tem lá naquele meu arquivo de CXS. Ele tem informação de lado da mina, vou querer usar, informação do nível, identificador de Stoke, subnível, já está carimbado nele, e o meu setor. Tudo bem? Vou trazer todas as ferramentas para cá. Essa ferramenta do lado é essa única que eu trouxe, que ela é alfanumérica, as demais são ferramentas numéricas. Ótimo. Vou aplicá-las. Ok. Pronto. Se vocês observarem essa ferramenta que ela não tinha no outro menu, essa ferramenta de load data, agora que a gente já declarou todos os nossos dados que nós vamos trabalhar, a gente consegue carregá-los em tela, trazendo por aqui. Ótimo. Deixa eu desabilitar esse grid aqui da tela. Para ficar melhor a visualização. Vou botar numa vista norte para ficar melhor de enxergar. E aqui eu consigo ver, nessa parte de labels, eu consigo ver cada um desses atributos sobre meus elementos de design. Por exemplo, o atributo lado. Eu tenho carimbado aqui no meu corpo o que é lado direito, o que é lado esquerdo, de acordo com o acesso da travessa. Tenho meu atributo de setor, atributo de level AD,
Ótimo. E esses atributos eles podem ser alterados aqui nessa janela também. Eu vou criar aqui agora para vocês verem um atributo que chama painel, que a gente não tem essa informação aqui ainda. E eu vou criar um novo atributo. Então, eu não vou trazer ele de lugar nenhum, eu vou simplesmente criá-lo. Uma setinha de mais aqui. Vai se chamar painel, vai ser um atributo alfanumérico, ele vai ser um número, vai ser um atributo numérico, desculpa. Aplico. E vou pedir para ele me mostrar esse atributo painel, que por enquanto, para todo mundo, ele é ausente. Aqui no estúdio a gente tem essa simbologia desse traço aqui quando for um dado ausente. Beleza? Então vamos lá. Esse primeiro painel, vou desabilitar também a utilização das minhas FXS. Este primeiro painel, vou selecionar as strings, as minhas CXS. E elas terão o valor de 1, então insiro aqui no campo de new value, seleciono e mando aplicar para todos os meus dados selecionados. Se vocês verem, ele agora tem a informação de 1 carimbado nele aqui. Também ruim de enxergar aí, mas dá para ver. O meu segundo painel, ele é em wireframe. Eu vou carimbar também, porém para selecionar eu preciso de alterar o modo de seleção para selecionar wireframes. Então clico nessa ferramenta aqui. Vocês podem ver que agora ficou muito mais fácil e interativo da gente selecionar o wireframe. Eu posso selecionar uma a uma ou através de uma janela de seleção. Vou carimbar informação 2 e aplicar para os meus dados selecionados. Agora vocês observarem que eu tenho essa informação, que esse aqui é o meu segundo painel, carimbado nesse scope. Mesma coisa para o meu terceiro painel. Aplico. Aqui no meu painel de número 4, eu tenho tanto wireframes como CXS, então eu preciso de carimbá-lo das duas formas, com formato wireframe e strings. Aplico. E por último, esse painel número 5. Então vocês viram que ficou bem fácil da gente trabalhar com esse atributo, que a gente consegue trazer atributos de arquivos pré-existentes ou criar arquivos novos aqui dentro. Desculpa aqui que eu selecionei sem querer as strings do primeiro painel e atribuí o valor 4 para elas. Deixa eu voltar aqui para o valor 5. Beleza. Painel 1. Então, entendido essa forma de a gente atribuir, né? Eu criei esse painel, esse atributo painel aqui, mas enfim, outro tipo de atributo a gente pode trabalhar aqui dentro. Salvo essas minhas alterações que eu fiz e dou continuidade ao meu fluxo aqui, pulando para essa ferramenta de Data Definitions, que é a sequência do nosso fluxo. Eu vou dar um tempinho para chegar a imagem para vocês aí. E, ótimo, então nessa parte de Data Definitions é onde a gente vai dizer no nosso fluxo de trabalho qual que é o formato das minhas sessões de desenvolvimento e quais os tipos que eu tenho. Mais uma vez, eu posso carregá-las na tela por essa ferramentinha de mais e descarregar por menos. E, de acordo com o grupo que eu estiver selecionado nessa ferramenta, quando eu utilizar a opção do mais, ele vai carregar os atributos daquele tipo. Então, o wireframe, uso mais, ele carrega as minhas wireframes. Tudo bem? Vou trazer, a princípio, as minhas FXS, que são os elementos de desenvolvimento. E se vocês repararem, eu tenho, para cada tipo do meu elemento, para cada elemento do meu design de desenvolvimento, eu tenho eles feitos com cores diferentes. Ou seja, então essa cor 10 é uma rampa, a cor 10 é a cor verde do estúdio, tá, gente? Mas essa cor branca são os meus pontos de carga, a cor laranja são as minhas org drives, e assim por diante. Então eu preciso de dizer essa informação para ele. Olha, eu posso usar a minha cor para dizer qual tipo de arquivo que é esse aqui. Vou mostrar para vocês agora como que a gente faz isso aqui dentro. Então, eu habilito essa ferramenta que chama Edit Design Definitions, onde eu vou adicionar
as minhas informações ou trazer do meu arquivo de FXS. Tudo bem? Então, eu posso trazer dos meus arquivos de rampa e ele está lendo que, por cor, ele tem esse tipo de informação aqui. Ele detectou essas cores diferentes. E eu atribuo para cada cor um nome e uma identificação e a forma como eu vou trabalhar com ela, a seção que ela vai ter. Tem uma ferramenta aqui que a gente não viu ela ainda, a gente já viu ela antes em alguns outros menus, que a gente não trabalhou com ela ainda, que são essa setinha de import e export. Essa é uma grande facilidade do Studio também. A gente consegue trazer configurações de um projeto criado anteriormente, já configurado, a gente consegue importar todas as informações para dentro do nosso projeto. Eu vou mudar de aba aqui agora, eu vou mudar de projeto, para vocês entenderem. Eu já tenho tudo isso configurado em um outro projeto. Tudo bem? Ó, o que for cor 17, eu chamei de galeria de ventilação. O que for cor 6 é uma galeria de ventilação interna, de intake. O que for cor 3, hard drive, assim por diante. Então, eu vou exportar essa informação com o nome de design def. Então, eu exporto um arquivo XML. Tudo bem? E vou voltar agora o projeto que a gente estava. Vou acessar a ferramenta de Design Definitions e vou importar essas configurações. Está vendo que ele já popula a minha janela toda da mesma forma que ela estava configurada lá atrás? Isso é muito bom. Às vezes você tem que passar os seus dados para um outro usuário do estúdio na mina, e para não ter risco de perda de dados, de falta de comunicação, ele já traz todas as informações do jeito que elas estavam configuradas lá. Já populou todo o meu campo aqui. Tudo bem? Dando continuidade, então, vou inserir as minhas CXS, que a cor delas, se vocês lembrarem aqui, essa cor cinza, então eu consigo identificá-los por essa cor. Então, eu vou chamar os meus stopes CXS, serão os CXS pela cor 1, essa cor cinza aqui do estúdio, tudo bem? Vou inserir uma taxa para eles aqui de 20.000 metros cúbicos por mês. Aplico, mesma coisa com as minhas wireframes. As minhas wireframes, ela tem formato, essa cor verde. Então, vou chamar wireframe scope wireframe. E vou identificá-las pela minha cor 10. Vou inserir essa mesma taxa de lado. Tudo bem, gente? Entendido essa parte, então, aqui eu só estou declarando a forma como eu quero trabalhar esses dados e eu posso usar essas cores que eu defini previamente. Eu poderia usar qualquer outro atributo que eu tivesse criado para identificar essas minhas partes do desenho, tudo bem? E agora, a próxima etapa, eu preciso de informar qual que vai ser a minha seção para os meus arquivos de desenvolvimento, os arquivos de rampa e travessas, enfim. Mais uma vez, eu vou usar o artifício de buscar as configurações prontas de um projeto previamente criado. E reparem que a criação dessas sessões ela é bem semelhante com o que a gente criou no começo da transmissão, aquela ferramenta do CDR, o Create Drive. A gente define o formato da nossa sessão, se for um formato arqueado, largura e altura, dimensão do raio, ou se for um formato cilíndrico, circular, a gente define o diâmetro do círculo selecionando a opção de círculo. E mais uma vez aqui ele já dá a prévia para a gente e o ponto a partir do qual será feita essa extrusão para criar os meus sólidos. Tudo bem? Então, mais uma vez, vou exportar essa informação aqui no meu projeto já pronto, chamando shape fxs, exporto um XML. Venho para o meu projeto atual que eu quero inserir essas informações e importo essas informações. Pronto, eu tenho uma seção
de 5 metros de altura por 4,5 de altura, de 5,5 por 5, 2 seções cilíndricas para posto de ventilação e raise, e uma outra seção arqueada aqui também. Ótimo. E volto no meu Design Definitions e aplico quais os tipos de seção para cada tipo de design. Então, aqui eu já consigo também criar seções diferentes para elementos diferentes. Tudo bem? E já determino a forma, já pensando previamente já preparando o meu sequenciamento, já defino qual vai ser a forma como eu vou segmentar as minhas atividades e também informo aqui para ele a minha taxa de desenvolvimento para cada um desses tipos de elemento. Perfeito? Então, mais uma vez, a gente consegue ver aqui na tela o que nós temos de informação. Atribuo aquele valor default de waste, tudo bem? E dou OK. Pronto, então agora eu já trouxe todos os meus dados e a forma como eu vou trabalhar com eles para dentro da minha tela. Porém, antes de mandar executar, de processar, de gerar os meus sólidos, mandar cubar o meu modelo, eu tenho um processo de validação, onde as minhas strings serão avaliadas. Eu vou checar se eu tenho string duplicada, se eu tenho string interceptando onde não pode interceptar. Eu posso detectar mudança muito brusca de direção, de azimuth. Tudo bem? Então, processo a minha validação. E vocês podem ver, acompanhar comigo aqui, que ele está lendo todas essas strings uma a uma. E me dá um resultado de validação. Pessoal, não teve nenhum erro nesse design aqui. Vou mudar para o meu projeto. A gente consegue ver alguns erros colocados aqui propositalmente para a gente entender como funciona essa validação. É bem rapidinho, tá vendo? Demora pouco tempo. E ele encontrou para mim alguns erros aqui, ó. Nas minhas FXS, eu expando essa minha caixinha aqui, ele encontrou alguns erros desse tipo, de mudança de azimuth, de crossover, string duplicada. E a partir do momento que eu seleciono cada um, ele me mostra onde estão esses erros. Eu posso habilitar um filtro para que o objeto que eu clicar, que ele está encontrando esse erro, eu quero ele consertar. Então, mais uma vez, isso indica praticidade, indica dinamicidade. Eu não preciso de ficar voltando lá atrás, editando isso aqui e inserindo de novo. Eu posso vir aqui, por exemplo, ele reclamou aqui que eu tenho crossover de 2 strings. Ou seja, tem 2 strings iguais, duplicadas. Então, posso vir aqui simplesmente deletar uma delas, mantenho a outra. Ótimo. E eu tenho esse erro que ele está acusando aqui. Provavelmente foi um erro de design. Vou puxar nesse ponto aqui com o meu zoom. Sim, teve um problema de design aqui, ó. Teve um crossover. Então, posso vir consertar. Ferramenta para remover crossovers. Pronto. Agora ficou certo. Processo mais uma vez os meus dados. Salvo essas operações que eu fiz. Mando processar os meus dados. Ele está avaliando. E pronto. Falou que não tem nenhum problema, então agora eu estou pronto para rodar o meu processo e gerar os meus designs. Gerar os meus elementos e gerar minhas cubagens. Antes da gente mandar rodar esse processo, vamos configurar aqui rapidinho, para vocês verem essa funcionalidade também, que é a ferramenta da gente criar atividades derivadas. Ou seja, são atividades secundárias que estão relacionadas a alguma outra atividade principal, seja de desenvolvimento ou seja de lavra. Vou simular aqui, neste momento, uma atividade de rock fill, de preenchimento, certo? Ela vai ser um fill, e ela vai estar aplicada nos meus realces. Ou seja, então, todos os realces que eu vou lavar, vou considerar que eu vou ter alguma operação de preenchimento, vou atribuí-los através desse filtro que eu criei de realce. Posso escolher uma forma dele representar uma simbologia
para eu conseguir ver essa atividade em tela, para ficar fácil depois de eu selecionar, para poder criar as minhas atividades, para poder criar as minhas relações de dependência, tudo bem? Então, eu vou criar essas atividades de fio onde tem os meus realces, a partir de dando uma distância de 1 metro em Z, só para ficar fácil de selecionar depois. Quero que ele crie um sólido para mim, para isso. E vou criar um atributo para poder mensurar em termos de massa, chamado massFill. Aplico, ou seja, com esse massFill, mais uma vez, o setinho de adicionar, eu vou ter mensurado o valor de massa dessa minha atividade derivada. E qual que vai ser, como que eu vou mensurar isso? A partir do volume. Então, venho aqui nessa forma de inserir uma expressão, nessa caixa de inserir uma expressão, habilito essa janela para construir expressões, e seleciono que o meu volume multiplicado por um fator de 1,8, que vai ser, estou usando aqui como sendo a densidade do meu preenchimento, do meu rockfill, por exemplo, né? Esse aqui é só um valor default, para cada caso vai ter uma situação diferente. Então, a partir dessa informação, ele consegue calcular quanto que está sendo preenchido o meu stope. Beleza? Essa questão aí das atividades derivadas. Pronto, agora, ela tendo sido criada, eu posso mandar executar o meu processo e a gente consegue acompanhando por aqui na nossa janela, etapa a etapa do que ele está sendo feito. Ele vai processando as FXS, ele vai criando os devidos sólidos, a gente consegue ver isso automaticamente aqui na tela, ele vai mostrando tudo que ele está fazendo, a gente consegue ver o acompanhamento por aqui, consegue vendo realmente na prática o que ele está fazendo. Então, ele já criou todas as minhas seções conforme eu defini no Design Definitions para o FXS, criou os meus stopes a partir das minhas strings, está validando as minhas wireframes que eu trouxe do MSO, e está realizando agora as minhas regras de cubagem da forma que eu defini lá atrás, certo? E a partir do momento que ele consegue fazer a operação, ele informa com esse checkbox aqui verde as etapas que ele está concluindo. E como a gente já rodou o processo de validação antes, não é esperado que a gente tenha problema na criação desses sólidos, porque se tivesse encontrado algum elemento que poderia gerar algum tipo de problema, ele teria avisado a gente. Esse cenário aí, ele não está demorando muito para rodar. Pronto. O cenário foi concluído com 1 minuto e 20 segundos. Esse menu planning, ele tem algumas ferramentas aqui na sequência para a gente já começar a trabalhar o sequenciamento, criar dependências entre as minhas atividades, porém serão temas abordados em um próximo webinar no futuro, certo? Eu consigo ver aqui nessa ferramenta de visualização, eu trago tudo que eu criei para a minha tela. Então, vocês conseguem ver aqui que a gente criou todos os nossos elementos, rampa com shape definido, cubei os meus stopes, já tenho uma sequência pré-definida na minha lavra, tá vendo? Então, esse era o nosso objetivo de hoje, a gente conseguir trazer essa informação. Eu tenho aqui também um resumo dessas informações, né? A metragem que eu tenho de lavra, a metragem que eu tenho de desenvolvimento, quantidade de material de cada tipo de arquivo, quantidade total, tem um resumo de tonelagem teor e consegue ter essas informações prévias. Então, para o objetivo nosso de hoje, era isso que eu queria mostrar para vocês, já estou quase estourando meu tempo aqui, mas eu recomendo que vocês continuem ligados, acompanhando nos nossos próximos webinars. A gente vai ter a sequência, hoje foi o primeiro webinar de Subterrânea, a gente vai ter alguns outros
Continuando esse projeto, então, para você que estava acompanhando com a gente e fazendo o projeto junto, aguarde, virão os outros para a gente finalizar. E nisso, beleza, gente, então eu vou encerrar por aqui. Mais uma vez, eu realmente encorajo vocês a testarem, fazerem uso das ferramentas. Me enviem um e-mail, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar disponível, não só eu, como toda a equipe da Dataminds durante essa pandemia, durante esse período de quarentena que a gente está vivendo. A gente tem trabalhado de casa para atender vocês e estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês possam ter. Ótimo? Então, agradeço a presença de todos vocês, obrigado aí pelo engajamento, número alto de pessoas assistindo, e estou disponível, não só eu, como toda a equipe da Dataminds. Obrigado, um abraço para vocês.